Olá, tudo bem? Neste vídeo falaremos da circunferência, uma das curvas que chamamos de seções cônicas. Especificamente, trataremos da equação da circunferência no plano cartesiano. Antes, vamos fazer algum resgate de ideias iniciais sobre a circunferência. Vamos lá. Eu tenho aqui uma área onde eu quero estar construindo circunferências. Esta é uma construção produzida por uma outra pessoa e que está disponível neste link. Ela vai me ajudar a resgatar uma ideia muito importante. Veja, aqui eu tenho algo que representa o compasso. Você se lembra dele? Aqui eu reposicionaria e teria a ponta seca do compasso. Está o lápis para fazer o tracejado. Eu poderia girar o compasso, mas eu não encostei o lápis ainda no papel. Quero que você se lembre, a gente podia mudar a abertura desse compasso. Ao fazer o posicionamento da ponta seca numa região, abaixar o lápis e girar o nosso compasso, nós produzimos uma representação da circunferência. Veja, o lápis deu algumas falhadinhas aqui e isso é providencial. Eu estou usando o rastro de um ponto aqui nessa construção do GeoGebra. A ideia do compasso é para resgatar aquela sua percepção de que ao construir uma circunferência com compasso, nós estamos usando a principal ideia de que é um ponto como referência, uma abertura, uma distância que nos dá ali, com a abertura do compasso, uma certeza de que essa distância vai se manter, e aí nós o giramos. O que é, então, essa circunferência? A ideia desses pontinhos todos agrupados, dando para a gente a impressão, então, de uma curva. Este objeto pode ser composto, então, por infinitos pontos, se tratarmos numa geometria analítica. Vamos usar mais um pouquinho aqui o GeoGebra. Olha, tem uma função aqui, que é essa ferramenta, em que eu tenho segmento com comprimento fixo. Eu toco aqui, e aí ele me diz um comprimento. Vou escrever aqui 3 unidades de comprimento. É o comprimento deste segmento. Este ponto movimentaria, deixa eu selecionar aqui, movimentaria todo o segmento, mas este ponto, ele está preso pelo comprimento do segmento e nos dá uma impressão também da circunferência ali por trás. Vamos clicar aqui com essa direita do mouse e pedir para exibir o rastro. E agora eu vou clicar com a esquerda e prendendo esse ponto, movimentá-lo. Olha lá, eu tenho novamente algo como o que eu produzi aqui, lembrando do compasso. A circunferência, então, é um conjunto de pontos que estão todos à mesma distância de um dado ponto, que nós podemos já adiantar e chamar de centro. Vamos fazer só mais uma coisa, lembrar de uma ideia matemática muito elegante, de que é chamar uma curva de lugar geométrico. Eu vou aqui clicar e selecionar um controle deslizante. Vou nesta área criar um controle que vai ser um ângulo. Vai variar de 0 a 360 graus, de 1 em 1 grau. Ótimo. Agora eu vou botar um ponto qualquer aqui assim no plano e vou pensar num outro ponto que está numa determinada distância deste ponto. Ora, eu poderia agora, aqui usando essa ferramenta, dar rotação em torno de um ponto. Eu vou então pedir para rotacionar este ponto em torno deste. E no lugar do ângulo, eu vou usar o nome daquele controle deslizante. Essa letrinha grega que talvez você não conheça bem, mas que a gente pode encontrar aqui nesse teclado. Vou aqui, vou no alfabético, aí aqui está o grego.
Olha lá, é essa letra. Dou um OK. E agora eu vou lhe mostrar que se eu movimentar o controle deslizante, eu rotaciono aquele ponto, não é, gente? Inicial em torno deste outro ponto. E se eu mudar esse ponto, esse que rotaciona acaba se readaptando para continuar girando. Então, parece que ele está com um comportamento padrão, parece que ele está num lugar geométrico. Com o GeoGebra dá para ver isso. Nessa quarta caixinha, selecione a ferramenta lugar geométrico. E aí, peça para fazer o lugar geométrico deste ponto em relação a este controle deslizante, que é o que causa o giro. Olha que interessante, aparece uma curva, que é a coleção dos infinitos pontos, que mantém essa propriedade de girar em torno deste ponto a partir deste ângulo. Essa é, então, uma forma muito importante de pensarmos na circunferência. Ela é um lugar geométrico de todos os pontos que estão a uma mesma distância de um ponto dado do plano. Vamos agora considerar esta curva num plano cartesiano. Vamos considerar que essa folha branca tivesse eixos ordenados, de modo que nós pudéssemos considerar a ideia da geometria analítica e construir uma equação que nos permite representar, manipular e até reconhecer a circunferência sem vê-la. Vamos ver aqui uma referência, bem? Aqui falando da circunferência. Definição. Dados um ponto C no plano e um número real positivo, R. Definimos a circunferência centrada em C e raio R como o conjunto de todos os pontos P pertencentes ao plano, tais que a sua distância até C seja constante e igual a R. O ponto fixo C é o centro e R é o raio da circunferência. Isto é uma formalização do que acabamos de resgatar. Concordam? Vamos continuar. Para chegar a uma equação da circunferência, tomemos como centro um ponto fixo C. Ele tem coordenadas conhecidas, tá, gente? Vamos representar genericamente por M, o X do ponto C, e N sendo o Y do ponto C. E suponhamos um ponto genérico, um ponto qualquer do plano, um ponto que pode ter as suas coordenadas variáveis. Esse ponto, então, tem coordenadas x, y, sendo assim um ponto qualquer do plano. Bem, pela definição, se o ponto P pertence à circunferência, então sua distância até o ponto C é igual a esse raio, a esse valor, esse número real positivo chamado de R. Logo, usando da geometria analítica, aproveitando-se da ideia de distância entre pontos, vamos lá. Distância do ponto P ao ponto C é igual a R. Ora, a ideia de distância entre dois pontos é escrita a partir desta forma. Você se lembra disso? É a raiz quadrada do x do ponto menos o x do outro ponto elevado ao quadrado, mais y de um dos pontos menos o y do outro ponto elevado ao quadrado. E aqui nós estamos fixando essa distância, dizendo que ela é igual a R. Esta equação vem da ideia da distância entre dois pontos, lá da geometria analítica, que a gente pode deduzir num plano cartesiano. Ora, isso é verdade, C e somente C, esta outra equação também for verdade. E aqui está a representação estática dessa situação. Nós temos um ponto chamado de centro, que é o C, coordenadas MN. Existe aqui uma ideia de distância, né, um segmento chamado genericamente de R, e todos os pontos que estão sobre essa curva estariam a essa mesma distância, podendo ser representado por essa equação genérica aqui. Legal? É só a gente perceber que MN são coordenadas do centro.
e que este R é o comprimento da distância de todos os pontos da circunferência até este ponto C. Vamos ver isso de outras formas. Vamos ver aqui com o GeoGebra classe 6, onde eu coloquei uma janela aqui do lado e aqui outra. Vou aqui, ó, nessas 3 barras, clicar em exibir e te mostrar. Estou exibindo a janela do cálculo simbólico, a janela de visualização. Como eu quero trabalhar com ideias gerais, fazer cálculo com equações, onde tudo está sendo representado por variável e constante, essa janela é muito útil. Vou tirar aqui esse campo de entrada. Ótimo. Vamos lá. Nós já temos a ideia do ponto P e do ponto C sendo genericamente. Com o GeoGebra, usando diretamente comandos, por exemplo, ele tem um comando para estabelecer distância. Diz distância de ponto a objeto. Vou colocar aqui no lugar do ponto, o ponto genérico. Vamos lá, vou colocar aqui x, y. Vou para o ladinho, vou colocar outro parênteses e agora pensar nas coordenadas do que seria esse ponto C. M, N, M,N e dou Enter. Ó, ele já estabeleceu aqui, então, o uso da fórmula da distância entre 2 pontos. Raiz quadrada, só que aqui ele reordenou e botou o negativo na frente. Mas isso é uma soma, isso é comutativo, né, gente? Então, agora é só a gente lembrar, essa distância em específico, ela é igual a R. Bom, como é que eu chego a esta outra equação? Ora, aqui, provavelmente, quem escreveu essa passagem considerou que elevou ao quadrado toda essa equação. Eu posso copiar toda esta equação aqui só escrevendo assim, ó, hashtag, o jogo da velha, e o número da linha onde está essa equação. Certo? Só que eu quero que toda essa linha agora seja elevada ao quadrado para eliminar essa raiz quadrada. Vou elevar ao quadrado e vou dar Enter. Olha lá que interessante. O cálculo simbólico reforça a ideia desta equação. Então, apesar de estar reordenado, aqui está uma representação genérica do que deve ser uma circunferência. Vamos tentar confirmar com o apoio da janela da visualização. Clico aqui, vou escolher um ponto aqui, ó, colocar ele em qualquer lugar do plano. Vou colocar aqui, certo? Vamos clicar com a direita e ver o nome dele, ó. Chamou de ponto A. Vou renomear. Em vez de A, vou chamar de C. Vou dar OK. Agora eu vou criar algo para determinar para mim o raio. Vou aqui, ó, controle deslizante, clico aqui e aqui eu vou chamar de R maiúsculo, que R minúsculo já foi utilizado ali, tá? Vai dar confusão. Vamos colocar aqui, ele é um número real positivo, então eu vou escrever aqui 0, não, vou escrever 1. O mínimo é 1 e o máximo 5. Já vai me dar a ideia de visualizar diferentes circunferências. Olha que coisa interessante. Nós podemos agora aqui perceber a circunferência se assumirmos essa equação. Vamos usar a ideia da equação. Vai ser, então, x menos o m. O m é o x desse ponto C. Para escrever isso para o GeoGebra, você faz x, abre parênteses e usa o nome do ponto ali. Ó. É um C maiúsculo. Sai todinho, eleva ao quadrado. Vai para cá, aperta mais. Quando eu elevo ao quadrado, eu uso o circunflexo do meu teclado, tá, gente? Vamos lá. Abre parênteses, vai ser y menos o y do ponto C. Sai aqui fora, eleva ao quadrado, sai para o lado, dá igual. E agora eu vou usar este controle deslizante, R maiúsculo. Só que ele tem de estar ao quadrado. Então, o circunflexo, ele já empurra ali para cima e aí eu dou Enter. Olha que interessante, saiu esta equação que parece um pouquinho com essa, concorda? Vamos tocar nessa bolinha aqui, ó. Olha, lá naquela janela ele produziu. Ele produziu uma circunferência que tem centro com x igual a 2, y igual a 2, e eu não consigo ver aqui o raio necessariamente. Aqui eu deveria perceber que é a raiz quadrada deste valor, né? Raiz quadrada de 1 vai ser 1. O GeoGebra ele deixa confirmar isso, olha. Escreve aqui, raio. Ó, raio
de uma cônica. A circunferência é uma seção cônica. Por isso que o GeoGebra sempre se trabalha aqui. Quando eu cliquei nessa bolinha, ele criou o nome EQ1 para esta equação. Então eu vou colocar EQ1, vou dar Enter. Olha lá, o raio ficou igual a 1. Vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui 2. Visualmente, aqui a gente consegue perceber o centro. X igual a 2, Y igual a 2. E a distância desse ponto aqui, usando a malha, eu consigo perceber que mede 2 unidades de distância. Se eu modifico o raio, modifico a circunferência, modifica a equação, e eu vou percebendo essas relações. Eu poderia aqui pedir também o centro de uma circunferência, ó, centro da cônica, EQ1. Olha lá, centro 2 e 2. Se eu modifico, vamos colocar aqui, ó, está num ponto sobre o eixo Y. O Y vale 4 e o X vale 0. O centro é 0 e 4. E o raio está sendo 3 unidades. Vamos aumentar aqui, ó. Vamos colocar 4. Então, daqui até aqui, 4 unidades de distância. Muito interessante. Então, podemos perceber que a equação da circunferência no plano cartesiano me permite reconhecer seu centro e também o valor do seu raio. Se nós tivéssemos uma outra equação aqui, vamos lá, vou eu omitir essa daqui, ó, omitir. Vamos colocar aqui assim, 2x² mais 2y² igual a 5. Não parece com a equação da circunferência, talvez, mas aí você clica nessa bolinha lá, ele produz uma circunferência. Como é que eu podia perceber esta equação parecendo com aquela ali? Ora, o x e o y, se ficar valendo 1, eu vou pensar na equação dessa circunferência Q1, ó, vou esconder aqui, vou pensar lá, ó. Quando o x e o y do centro forem igual à origem, a equação fica nessa forma. Então, como é que eu transformo essa EQ2 numa forma similar que eu já sei que é de uma circunferência? Olha, bem, a gente poderia pegar essa EQ2 e dividir por 2. Olha, vai ficar então 2x² divide por 2x², 2y² divide por 2 vira y², e o 5 divide por 2 fica 5 meios. Então, o raio, professor, nesse caso aqui, é 5 sobre 2? Não, é a raiz quadrada de 5 sobre a raiz quadrada de 2 aqui, hein, gente? Vamos lá? Isso vai ser racionalizado, vai virar em um outro número. Mas você poderia pedir, lembra? Raio da EQ2, olha lá, vira a raiz de 10 sobre 2, né? Depois de você racionalizar. Se você escrever SQRT, que é a raiz quadrada de 5 sobre 2, você vai perceber ali, ó, é meio que multiplica a raiz de 10, ou seja, a raiz de 10 sobre 2. Nossa, vamos aproveitar esse exemplo. Eu tenho aqui duas circunferências que têm o mesmo centro. Essa EQ2, ó, quando está nessa forma, eu penso naquela EQ1 e percebo, então, ao olhar esta equação e o x² mais o y² está igual a uma constante, um número definido, então eu posso dizer que tem uma representação de uma circunferência com um centro na origem. Espero aí que, olhando para essas ideias, você vá construindo mais formas de compreender essa circunferência como uma equação também chamada de cônica. Tá legal? Vimos, então, uma das equações cônicas. Vimos a equação da circunferência, a qual nos permite perceber onde está o centro da circunferência e qual o seu raio.
Espero que você consiga aproveitar. Fica um grande abraço e até a próxima!